Graças a Deus por mais uma oportunidade que Deus nos concede de estar ministrando a palavra verdadeira, a palavra que salva, que nos dá a direção para as mansões celestiais. O Novo Testamento, ele é o que nós devemos viver nos dias de hoje, porque não podemos mais ficar brincando com campanhas de prosperidade, campanhas de conquistas, coisas assim, né? Os coaches, né? Com terno, tudo bonito, tudo bem ajeitado, né? Não que não deva, mas os coaches, né? Levantando as mãos, aquelas músicas. Não, aqui é tudo o preto no branco, tudo na verdade. Tudo na verdade bíblica, não tem nada do que nós ficarmos inventando coisas que saem da palavra de Deus e dizendo que você vai ter que prosperar, você vai prosperar, você faça isso que você vai prosperar. Isso aí é tudo uma mentira desgraçada, porque nós vamos ter aquilo que Deus quiser que nós temos e temos que ser gratos pelo que nós temos, pelo que nós somos, porque as pessoas, ninguém é igual ao outro. Eu estava aprendendo que tem pessoas mais calmas, tem pessoas que são mais nervosas, mas eles escolheram ser isso? Eles escolheram ter esse temperamento? Não, eles não escolheram ser isso. Então, é o Senhor a quem faz todas as coisas. Então, agradeça a Deus do jeito que você é. Então, aqui vamos entrar na palavra, né? Aí só uma meditação de você ser grato a Deus e de você não se questionar por que você é assim, por que você é assado. Deus te fez assim e é assim que você é, mas você pode estar pedindo para Deus: Senhor Deus, muda o meu coração, muda o meu coração. O que está de errado em mim? Como eu posso melhorar para ser um verdadeiro adorador, para ser um verdadeiro cristão? E Deus, Ele ouve as tuas orações. Meu irmão, estamos no momento que temos que viver a pregação da última hora. Da última hora. Nessa pregação você vai ver que vai ter momentos que eu vou dar uma paradinha. Essa paradinha é a dependência do Espírito Santo, porque aqui, não tem nada de esboço, é tudo na palavra, nada programado, nada preparado. Lógico que eu me preparo todas as madrugadas, o Senhor me acorda todas as madrugadas às 3 da manhã, eu estou orando e clamando, louvando e adorando ao Senhor, porque tem promessas. O Senhor Deus diz: eu amo os que me amam e os que me buscam de madrugada me acharão. E a coisa que eu mais quero é achar a Deus. Então é na madrugada, então tudo preparado espiritualmente, mas nada assim de muita letra, nada de muita teologia ou nenhuma teologia. É tudo na temática, é tudo na palavra. Então aqui em Mateus 27, 57, o título é A Sepultura de Jesus. Então, mesmo depois que Jesus estava morto, que o Senhor Jesus estava morto, aqueles desgraçados dos sacerdotes e anciãos, sabe que os sacerdotes e anciãos eram os que estavam dentro dos templos. Hoje que se diz igreja, eram os que estavam ali, né? Comendo das coisas ali, comendo ofertas, vivendo do que o povo lançava ali. Os sacerdotes não queriam perder o senhorio deles, não queriam perder a posição deles. Então, quando o Senhor Jesus, né, estava aqui na terra, que ele fazia milagres, né, muitos sinais, muitas coisas, né, e isso aí incomodava os anciões. E sabe que não estou me engrandecendo nem me comparando com o Senhor Jesus, mas ele fala em algumas passagens que nós também teríamos algumas perseguições pelo nome do Senhor Jesus, pelo meu nome, vocês iriam ser perseguidos.
Então, como eu já falei algumas vezes, o pastor me deu uma célula para mim cuidar de 30 pessoas ali. Logicamente que eu não gosto de ser manipulado por homem nenhum, né? Eu trabalho, né? Eu tenho a minha responsabilidade, né? Eu sou metalúrgico há 47 anos e eu tenho que obedecer os meus líderes lá, mas espiritualmente eu dependo somente de Deus. Eu não aceito ser manipulado por líder espiritual nenhum, manipulado. Obediência, estando na palavra, glória a Deus, aleluia, eu vou obedecer. Mas quando sai da palavra, eu estou debaixo da proteção de Deus e eu vou continuar na palavra. Então, me deram essa célula para mim cuidar ali, para estar orando pelos irmãos, e eu fiquei muito sentido porque os irmãos, as irmãs idosas vinham pedir oração, né, pelos filhos que estavam com problema em casa, e eu colocava em oração, né, na madrugada ali orando por eles, mas também falava da verdade bíblica, não saindo nada da palavra, né, e mexendo com as coisas erradas dentro da igreja, né, e quando você bate de frente com as coisas erradas, os líderes que estão errados, eles não aceitam isso aí. Então, os anciões, os sacerdotes e anciões, né, mesmo depois que o Senhor Jesus morreu, eles estavam ainda preocupados, porque o Senhor Jesus dizia que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Então, eles foram até Pilatos, né, para pedir para que estivesse ali guardando ali, de medo que alguém viesse roubar o corpo do Senhor Jesus e depois dizer que ele ressuscitaria. E aqui diz aqui no 27:62, e no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramos-nos de que aquele enganador, né, que eles chamavam Jesus de enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até ao terceiro dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão à noite, furtem e digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. Então, essa perseguição, meus irmãos, existe até hoje. Me lembro quando eu estava fazendo a teologia, né, na igreja, estava fazendo a teologia, e o professor muito bom, né, e deixava aberto para os irmãos perguntar e comentar e interagir. Saiu uma pergunta ali, que se todos que estavam fazendo a teologia tinham chamado para o pastorado. E houve, né, diversas perguntas, né, e chegou-se a um momento que chegamos num consenso que nem todos têm o chamado, porque não é porque está fazendo a teologia que tem chamado. Tinha até mulher lá fazendo teologia. Como é que mulher vai ser pastora se na palavra não tem pastor aqui? Se alguém me mostrar que tem pastora, mas Áquila, né, e Priscila, né, o casal ali e tal fazia, mas eles não foram chamados como pastores. Não tem algum relato que eles fizeram a obra de Deus ali com excelência, mas não foram colocados como os pastores. As pessoas querem agora colocar isso, né? Enfim, então me colocaram ali para cuidar dessa célula e eu comecei a falar sobre o divórcio e como nessa igreja está infestada de pastores no segundo casamento, mas está infestado, né? É filho do pastor no terceiro casamento, é filha do pastor, né, que era o antigo titular, que também é divorciada, que cuida de uma capela no centro.
é uma baderna desgraçada, né? Uma igreja bem estruturada, até eu ajudei a construir essa igreja desde a fundação, né? Campanhas de muitas coisas, foi muito bom, né? Graças a Deus, né? É uma graça a gente poder ter colaborado. Mas eu ajudei desde a fundação até, vamos dizer assim, a última telha. Eu ajudei a fazer tudo essa igreja. Mas a igreja, quem ajudou foi o povo. Mas eu digo assim, eu quero dizer que uma coisa estranha que paira sobre essa igreja. É uma coisa muito estranha, porque pessoas erradas, como eles gostam de dar chance para pessoas erradas. É uma coisa assim, é uma gana, é uma coisa assim atraente para eles. Classe do divorciado, enfim, tudo errado. E eu comecei a falar do divórcio. Aí começou depois da reunião alguns comentários. Mas o pastor falando de tal também é divorciado. Eu falei, sim, isso é com vocês, né? Mas a conversa já começa a ir para o lado da fofoca, mas a palavra de Deus, ela diverte. A palavra de Deus, ela vai contra. E o pior é quando você vai contra a liderança que está errada. O Senhor Jesus, ele foi contra os principais, os sacerdotes, os anciões, desgraçados que estavam tudo errado. Ele foi contra e esses miseráveis foram usados de uma forma terrível, né? Perseguindo o Criador, perseguindo o Senhor dos Senhores, o nosso Senhor Jesus Cristo. Esses miseráveis foram vaso de desonra, foram vasos de desonra, porque perseguiram. E o Senhor Jesus Cristo falou, por causa do meu nome, vocês também vão sofrer perseguições. E eu fui contra as coisas erradas dentro da igreja, né? Porque eu não vou ser manipulado agora, você vai pregar isso, você vai pregar aquilo. Eu vou pregar aquilo que o Espírito Santo quer, porque eu dependo do Espírito Santo. Eu tenho meu casamento de 38 anos com uma esposa, e que para mim isso aí é para toda a minha vida, porque o que Deus uniu, não separe o homem, isso Deus falou, o Senhor Jesus Cristo falou também em Mateus 19, e Deus falou desde lá de Gênesis. Isso aí é coisa séria, e eu fui contra isso aí. Eu estou dizendo aqui da perseguição do Senhor Jesus que tiveram, né, os sacerdotes, os anciões, né, não queriam perder a pompa, o glamour, né, porque o Senhor Jesus falou que em 3 dias ele ressuscitaria, e eles acharam que podiam impedir essa ressurreição. E mesmo assim, quando eu estive nessa igreja novamente, né, o pastor me convidou para conversar, e eu fui tudo contra os erros da igreja. E ele falou assim, se vocês não estão contentes, porque estava eu, minha esposa, o meu filho e a minha nora, se vocês não estão contentes com a doutrina da igreja, ele falou bem sério, né? A doutrina da igreja, né? Do templo, né? Não é a doutrina de Jesus Cristo. Vocês não estão contentes, vocês podem sair. Então, ele nos convidou, né? Ele abriu a porta da igreja para nós cair fora dali. E graças a Deus que nós saímos desse jugo desgraçado, essa mentira, porque eu não posso ir contra os ensinamentos do Senhor Jesus. Eu não quero perder a minha salvação. Meu irmão, estamos vivendo a pregação da última hora. Essa pregação é da última hora. O Senhor Jesus, ele vai voltar. Não vai demorar. Meu irmão, minha irmã, não vai demorar nada. O Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento. E eu não posso aqui estar falando de campanha da prosperidade. Você vai prosperar, você vai conseguir. Isso aí, meu irmão, vai ficar tudo. O carro vai ficar
a casa vai ficar, tudo vai ficar. Não estou dizendo para você desistir dos teus planos. Eu tenho os meus planos, eu tenho os meus projetos, né? Mas isso para mim não é mais importante do que a volta do Senhor Jesus. Eu estou, né, almejando coisas, estou, né? Eu tenho meu terreno na praia lá, em Santa Catarina. A minha vontade é de construir lá, né? Estou vendendo o meu imóvel aqui, é o meu projeto, estou falando para vocês, né? Vocês podem até orar por mim também, né? Porque nós dependemos de estar juntos. Não dependo de oração, mas também preciso, né? Eu vou confessar que eu também preciso. Eu oro, né, para a glória de Deus, não estou me engrandecendo, entendo bem. Deus me levantou para orar todas as madrugadas. Eu vejo assim que a pessoa humanamente não consegue isso, porque isso já fazem 4 anos e Deus está me dando uma energia que eu estou admirando. O que Deus faz na minha vida é o sobrenatural, porque ninguém aguenta isso. Acordar às 3 da manhã e dormir 9, 10 horas da noite. Mas isso aí foi Deus que me ungiu. Isso não vem de mim, isso é de Deus, porque Deus, Ele faz como Ele quer, Ele faz como Ele bem entende, porque Ele é o Criador e ponto final. Então, se você não tem esse ministério, você pode ter outros ministérios, né? Você pode estar intercedendo também na tua casa, de dia, ao meio-dia, à tarde, antes de dormir. Isso é você e Deus. Então, meus irmãos, não saindo da palavra, mas tudo na palavra. Então, a coisa difícil é você bater contra o pecado, contra as coisas erradas. Então, as igrejas, meu irmão, hoje, no dia de hoje, eu quero que você analise o que está acontecendo dentro da igreja que você frequenta. Está tudo certinho conforme a palavra? Está tudo certinho conforme a palavra? Ou eles estão, né, indo contra a palavra, numa teologia apimentada, né, conversando muito bem, muita conversa, né, e muitos aplausos, uma boa música, uma boa canção. Olha, eu estive em igreja que aquelas melodias, né, pareciam louvor, mas depois eu fui ver que essas pessoas que estavam ali, que diziam ser adoradores, estavam em adultério, estavam contra as coisas de Deus, estavam em adultério, adultério puro, se separando do esposo, ele cantando com uma voz angelical, com uma coisa mais linda, que olha, eu ali vivendo aquelas músicas ali que se diziam louvor, eu estava adorando a Deus, graças a Deus, né? Como muitos irmãos também estavam adorando a Deus, mas eu não posso viver nesse engano, né? Hoje eu vejo que aquelas pessoas lá, coisa que, irmãos, tem coisas que você não consegue enxergar. Você está debaixo de um jugo, de uma cegueira desgraçada, que quem está na frente lá está ganhando para adorar a Deus. Está ganhando para adorar a Deus. Isso não é adoração, isso é uma profissão. Então, quando você vai contra as coisas erradas, até mesmo depois de morto, estavam perseguindo ao Senhor Jesus, mandando lá alguém lá, os soldados lá, para guardarem o corpo do Senhor Jesus, de medo que os apóstolos fossem lá, né, os discípulos, e roubassem o corpo dele, e depois dissessem. Então, que esse povo que era daquele tempo lá, ainda está aí ainda, nas denominações aí, né? Pessoas que quando estavam pequenininhos, né, diziam que não era para pedir oferta de tanto, hoje pede oferta de 100 mil reais,
né? Pessoa que fala pra caramba aí, que ninguém aguenta o gogó dele porque fala pra cacete, né? Ninguém consegue disputar com essa pessoa. Mas estão tudo contra a palavra de Deus. Meu irmão, a pregação da última hora. Já falei, você não precisa desistir dos teus sonhos. Sonhe, porque é bom. Se você está vivo, você tem que sonhar com uma casa melhor. Enfim, né? Isso aí a nível ovelha. Ovelha tem que ter pasto verdejantes. Enfim, né? A palavra aqui é sobre você ir contra as coisas que estão acontecendo dentro da igreja. Isso aí, eles te cortam, eles te tosam, eles querem você longe, porque eles não querem, na verdade, que você mostre na palavra o que está escrito. Porque eu falei para o pastor, pastor, fulano de tal está na terceira esposa, está como pastor, como diácono e como no conselho da igreja. Ele falou, vocês não estão contentes? Vocês podem sair. Então, assim como o Senhor Jesus falou, por causa do meu nome, vocês iriam ser perseguidos. E eu sofri essa perseguição. Meu irmão, é a pregação da última hora. O Senhor Jesus Cristo, ele vai voltar a qualquer momento. Não brinca, meu irmão, não fica aí omisso aí e aceitando as coisas que estão contra a palavra de Deus. Não se engane por uma música, uma melodia, uma guitarra bem tocada. Ai, que arrepio, ai, que presença de Deus. Será, meu irmão? Será? Presta atenção na palavra, vai. Deus te abençoe e até mais.